Olá, boa tarde, professoras, professores. Como é que vocês estão? Espero que estejam começando a semana com muita alegria e disposição para as aulas de inglês. E hoje eu venho aqui para falar sobre os jogos do mês de março, né? Mostrar para vocês quais são os 3 jogos. Oi, teacher Rafael. Mostrar para vocês quais são. Daniele, sejam bem-vindos. Quais são os 3 jogos do mês de março que a gente tem. Oi, Beto, tudo bem? Que a gente tem todo mês, a gente lança 3 jogos que vão ter 25% de desconto. Então, se você quiser ter a coleção da Play to Learn e não quiser comprar todos os jogos de uma vez só, você pode adquirir. Não é uma assinatura, então você não se compromete a comprar os jogos, né? Você não assina alguma coisa e tem que comprar os jogos todos os meses. Mas se você assim o quiser fazer, no final de um ano você vai ter os 40 jogos da Play to Learn. Ou mais, porque no momento nós temos 40 jogos, mas eu estou com mais 2 no forno. Então logo a gente vai ter mais 2, espero. Então eu vou mostrar para vocês quais são esses jogos do mês de março, que tem 25% de desconto. Eu sempre coloco um jogo com tabuleiro. Então esse aqui é o Parts of the Body. É um jogo que vem com um tabuleiro medindo 50 por 50. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do tabuleiro e você vai poder praticar muito a língua inglesa. Olha só, é um tabuleiro que tem, se o aluno cair, ele começa aqui. Se ele cair nessa parte aqui, que tem a parte do corpo, ele tem que falar a parte do corpo. Ou ele vai ter que responder uma pergunta. Eu vou ler a pergunta para vocês terem uma ideia que tipo de pergunta tem nesse material aqui. As perguntas não são para alunos super básicos, porque eles vão ter que pensar qual que é a parte do corpo. Então são perguntas para fazer os seus alunos pensarem. Vamos lá. Olha só essa daqui. A segunda pergunta do jogo, né? This part of the body has 5 toes. Então o aluno vai ter que lembrar lá o que é toes, que são os dedos dos pés, né? Então 5 toes, então é foot, certo? Então são... E se você quiser, já dando uma ideia de um outro uso para essas perguntas aqui, as perguntas, deixa eu ver, eu acredito que elas também vêm nas instruções. Aí, se você quiser, você pode fazer tem sim, ó, nas instruções tem todas as perguntas. Se você quiser, você pode fazer um quiz também. Os alunos adoram quiz. Então, você pode usar, como tá aqui no tabuleiro. Lembrando que o tabuleiro, ele foi desenvolvido para ser usado por 6 alunos, até 6, porque ele vem com 6 pinos, então não dá para usar com mais, tá bom? Se você tiver uma classe grande, aí você tem que adquirir vários jogos. Então o Parts of the Body vem com esse tabuleiro que eu acabei de mostrar, vem também com as cartas para você brincar de jogo da memória. Eu sempre dou para vocês a ideia, né, de que primeiro você começa apresentando as partes do corpo, depois você coloca os alunos para brincar de jogo da memória, porque o jogo da memória é um recurso excelente para você ensinar vocabulário, porque é um jogo divertido e repetitivo. É um repetitivo que não é chato. Então, o seu aluno vai ter que virar as cartas várias vezes, e nessas várias vezes que ele vai virar as cartas, ele vai acabar vendo as palavras várias vezes, e dessa maneira ele aprende. Então tem 28 palavras de partes do corpo, tá ok? Então esse é o primeiro jogo. Se vocês olharem aí no feed, vocês vão ver que... Oi, Roseli. Vocês vão ver que tem alguns posts que eu digo quantas atividades dá para fazer. Agora eu não vou lembrar de todas, eu não anotei, esse não é o objetivo, mas no mínimo, quando você compra esse material, com as cartas, você pode brincar de no mínimo 10 atividades, que são aquelas atividades que eu venho ensinando para vocês. Por exemplo, quiz
dá para fazer o quiz. Brinca de jogo da memória, aprende vocabulário, aí você quer checar se realmente eles aprenderam vocabulário. Você pode fazer um quiz e é legal. Eu tô aqui na cozinha da minha casa, hoje eu não tô lá no escritório, eu já fui de manhã e agora à tarde eu tô aqui. Então eu não tô com aquele sino. Então você coloca o sino na mesa e vai fazendo as perguntas. Essa é uma maneira. Outra maneira é você ter aquele mata-moscas, que eu sempre mostro para vocês. Então, tem 10 maneiras. Você também pode brincar de tic-tac-toe. Eu gosto de fazer numa caixa de pizza, que eu também já mostrei para vocês. Então, tem muitas maneiras, muitos jeitos, né, de vocês usarem, no mínimo 10. E há muitos anos eu li a seguinte frase: se o seu aluno não está aprendendo da maneira com que você está ensinando, então você tem que ensinar de uma maneira que ele aprende. E que maneira é essa? Primeiro você tem que conhecer o seu aluno, saber como ele aprende, mas se você não conseguir, tiver 30, 40 alunos na sala de aula, se você não conseguir conhecer todos, você pode oferecer atividades variadas para que ele possa aprender a língua inglesa. Então essa é a nossa proposta. Eu estou mostrando aqui os 3 jogos que estão em oferta esse mês, são os jogos do mês de março, de R$ 158,80 por R$ 119,10 mais o frete, tá bom? Então eu mostrei o Parts of the Body, que como eu disse, dá para fazer várias atividades, e também eu sempre falo para vocês que é importante colocar os alunos para falar. Muitos professores falam, os alunos do estado não falam. Os alunos do estado não falam porque não é dado oportunidade para eles para falar. Se a gente colocar os alunos em dupla, fica muito mais fácil de eu dar atividades para falar. Por exemplo, eu já ensinei, já brinquei de jogo da memória e eu quero que o meu aluno aprenda a estrutura is it. Em pares, cada um pega uma carta. Is it a nose? No, it's not. Is it a leg? No, it's not. Is it an ear? Yes, it is. Então, se você... São as cartas, gente. Ter as cartas em mãos, vocês vão ver quando vocês tiverem. Vai abrir um leque de possibilidades, de maneiras que vocês podem ensinar a língua inglesa. Isso, por exemplo, para ensinar o verbo to be. Se eu quero ensinar can. What can you do with your ear? I can listen. What can you do with your eyes? I can see. What can you do with your hand? I can touch. What can you do with your fingers? I can scratch. I can touch. Então, olha só. Mostrando rapidamente, né, que dá para você usar o jogo de muitas maneiras. Você vai comprar um material que você pode usar desde o verbo to be, como eu estou mostrando aqui, né? Is it a hand? Is it an eye? Eu posso. Did you hurt your hand? Ou did you hurt your hand yesterday? Did you hurt your hand last week? Estou ensinando o passado. Ou present perfect. Have you ever hurt your hand? Yes, I have. What did you do? Então, gente, as cartas abrem um leque. E o mais importante de tudo, quer dizer, abrir um leque já de possibilidades para você usar, já é incrível. Mas o legal também é você incluir o seu aluno. O seu aluno, por exemplo, se você dá fala para ele fazer um diálogo e não atuar esse diálogo, vai ficar tudo muito solto. Então aqui você deu um diálogo bem curtinho, né? Have you ever hurt your knee? Have you ever... Né? Você vai ensinar aí o que você quiser. Is it... Você coloca os alunos em duplas e eles vão falando. E é aí que começa, né? O desenvolvimento da fluência começa desde a primeira aula de língua inglesa. Não é de repente que o seu aluno, você vai falar, bom, hoje vamos ter uma aula de speaking. Não, ele vai ter que falar as frases mais curtas, ele vai aprender a soletrar, ele vai perguntar how do you spell. Eu tô lá numa aula de... primeira aula, ensinei o alfabeto e aí eu quero que os meus alunos pratiquem o alfabeto. O que eu faço? A carta virada e a outra virada para mim, tá? Porque eu vou conferir. Então, eu vou perguntar, how do you spell stomach?
e o coleguinha vai ter que responder. E eu vou checando aqui. Então, é um material que você pode usar desde a primeira aula até você, por exemplo, ensinando o present perfect, aquelas frases que eu falei para vocês. Have you ever hurt your eye? Have you ever hurt your hands? Have you ever hurt your ear? E assim, você vai pensar nas frases que se encaixam no grupo. Eu só estou mostrando algumas possibilidades. Tem material para o Simple Past? Tem sim. A gente tem, eu tô sem, como eu falei, eu tô aqui na cozinha da minha casa. A gente tem o baralho, tá, Cristine? Tem o baralho do Simple Past e no jogo Tense Booster tem também o jogo de tabuleiro para praticar o Simple Past, e eu lancei agora em novembro o Activities in the Past, que são atividades no passado para brincar de jogo da memória. Então, dá para você ensinar o passado de uma maneira bem divertida, bem gostosa, tá? Então, esse é o primeiro jogo dos que eu tô mostrando para vocês, que estão em oferta esse mês, que é o Parts of the Body. Acho que eu já falei bastante, né? Ele vem com 28 cartas para ensinar as partes do corpo em inglês e vem com esse tabuleiro aqui, medindo 50 por 50, que você pode, além de revisar as partes do corpo, vem as perguntas que vão fazer com que os seus alunos pensem. Os alunos aprendem a língua inglesa falando, por isso que eu sou a favor de usar sempre pequenos diálogos e vai crescendo, incluir o aluno no processo de aprendizagem e fazer o aluno pensar. Certo? Então esse foi um jogo. O segundo jogo que eu gostaria de usar para mostrar para vocês é esse aqui. É o Animais. A Ana Cláudia perguntou qual o valor. É o seguinte, o kit, né? Esses 3 jogos aqui do mês, profissões, animais e Parts of the Body, ele custa R$ 119,10, porque ele tem um desconto extra no site. Mas a gente está com todo o site com 20%. Esse material tem 25% de desconto. Normalmente, com o desconto, esse material custa R$ 39,60. E esse aqui, R$ 47,84. Valor quebrado, porque a gente dá 20% de desconto no nosso site, tá bom? Lembrando que esse material pode ser usado tanto por professores quanto por pais que queiram também estimular o aprendizado de língua inglesa. Eu falo sempre estimular, porque nada substitui um professor, na minha opinião. Tá? O pai pode estimular, eu acho muito legal, porque facilita o nosso trabalho. Agora eu vou mostrar esse aqui, que é o quebra-cabeça dos animais. Se a gente for olhar dos 40 jogos que a gente tem, o quebra-cabeça dos animais é um que é de nada, né, Cláudia? É um que é o mais voltado ali para as crianças, né? Então, se você tem criança em casa, se você ensina crianças, olha que legal você dar esse material para ele, para que ele possa montar e aprender. Então, e também eu sempre digo, montou, o que a teacher vai falar? What is it? Você vai sempre transformar um vocabulário em um mini diálogo, em perguntas. E é assim que você já começa desenvolvendo a fluência do seu aluno. What is it? What animal is it? It's a pig. Is it a pig? Então tem várias perguntas que você pode fazer. E no verso da carta, que a gente não desperdiça papel, já que sobrou o verso da carta, ó. Se você comprou o jogo, né? Se é da escola, o aluno não vai pintar. Mas se você comprou o jogo para o seu filho, ele vai poder pintar. E daí você pode também fazer diálogo. What is it? It's a pig. Is it a big pig? Yes, it is. No, it's not. Então sempre tem, eu vou assim falar para vocês estimularem a fazer diálogos. O que vem nesse jogo aqui? Vem 30 cartas que dá para ensinar o nome de 10 animaizinhos, rat, e daí, e no verso da carta o que tem? Tem um adjetivo. Então vejam só, com um simples jogo,
você vai ensinar 20 palavras. Mad. E aí dessas 20 palavras, o que vão derivar? Vai derivar já ensinar o verbo to be. Is it a rat? Yes, it is. Is it mad? Yes, it is. Is it happy? No, it's not. Então você vai poder, através das cartas, já colocar o seu aluno para falar inglês. Tem que fazer isso porque esse é o objetivo. Então esse aqui é um quebra-cabeça bem simples para crianças pequenas. Certo? E tem umas lives também que eu ensino, por exemplo, a derivar, né? What can a dog do? A dog can bark. Então eu posso também ensinar o can abilities. E tem outra live que eu dou uma aula completa, tá lá no Instagram não, tá lá no YouTube, que você vai poder ensinar. Tem até uma musiquinha que eu peguei de uma outra, né? Eu não criei a música, eu só incluí as frases para os nossos alunos aprenderem. Porque as crianças bem pequenas, a gente não vai explicar gramática para eles, mas a gente pode ensinar através de songs, eu ia falar através de songs, através de músicas, para eles repetirem, porque as músicas fazem com que a repetição seja gostosa. Então, para as crianças, a gente não explica gramática, mas a gente canta com elas e elas aprendem através dessas canções. Tem lá no nosso canal do YouTube, tem mais de 300 vídeos, né? A Play to Learn é uma empresa que existe há 10 anos e eu sempre fiz vídeos. Então, se tiver com algum problema na hora de planejar uma aula, dá uma olhada lá. E o terceiro jogo, né, eu tento fazer com que essa live não seja muito comprida, para que vocês consigam acompanhar. Esse material aqui que é um quebra-cabeça, é um jogo da memória que vai ensinar 15 profissões em inglês. Esse material, gente, durante a pandemia eu fiz um curso, tem um curso lá que eu vendo por 20 e tantos reais, acho que nem 30 reais, que eu ensino 50 maneiras de usar esse material. Então você paga 40 reais no material, compra mais o curso e você fica com 50 maneiras. Dá para você ensinar tudo com isso. Essas ideias eu tive, gente, que eu dava aula na faculdade e eu preparava os alunos para trabalhar em situações adversas. Nem todas as escolas, né, faz tempo isso, mas nem todas as escolas tinham a possibilidade de ter material. E aí eu falava para eles, com figuras vocês conseguem ensinar tudo. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui, aqui para vocês terem uma ideia. A carta, ela é um pouquinho maior do que a outra, tá? Esse jogo da memória é desse tamanho. Esse jogo da memória tem 56 e esse daqui tem 30 cartas, ele é maior. E aí você vai brincar. Você pode apresentar as profissões para os alunos, para que eles aprendam a falar corretamente, né? Firefighter. Você pode ir mostrando também, se você quiser, ou você só mostra a figura cook ou chef, cleaner, musician. E aí existem 50 maneiras de usar. Você pode falar, você está ensinando presente simples. What does he do? He puts out fire. Where does he work? What time does he work? Então, dependendo se são alunos iniciantes, is he a firefighter? Ou aquela outra maneira que eu falei, você está ensinando o alfabeto e você está ensinando o seu aluno a soletrar. How do you spell? Eu tô aqui, o outro ali. Eu gosto muito de pair work, porque eu acho que a gente otimiza o tempo de aula. What does he do? He is a firefighter. How do you spell firefighter? E aí o outro aluno vai soletrar e eu tô com a carta virada aqui e eu vou conseguir ver se ele está soletrando corretamente ou não. Se eu quiser, então dá para ensinar o to be. Eu tô lembrando, eu não me planejei para falar todas as maneiras, mas vamos ver se eu consigo lembrar. Eu posso brincar de quiz com esse material, porque quase todos, tem alguns que não tem, mas quase todos os jogos da Play to Learn vem com essa manualzinho de instrução aqui,
que é uma maravilha para o professor. Por quê? Eu posso, vem com perguntas aqui e eu posso fazer um quiz. Como é que eu gosto de fazer um quiz? Como eu já falei, estou na cozinha da minha casa, eu não trouxe o sino. Você pega aquele sino de repartição pública que eu sempre mostro, deixa na mesa, faz os times, e aí para não ficar, vem os 30 alunos de uma vez, dependendo da sua classe, vem os representantes, who teaches at school? Quem tocar, a teacher teaches at school. Você pode exigir que para marcar ponto ele dê a resposta correta. Dessa maneira, ele vai praticar a frase completa. What does a teacher do? A teacher teaches. Who builds houses? An engineer builds houses. Então, olha só, através dessa brincadeira, o seu aluno está falando, ele está praticando o presente simples. Ele está lembrando, né? Você está enfatizando para ele que essas frases, quando eu estou falando de outra pessoa, eu tenho que acrescentar o S no verbo. E aqui tem duas maneiras de você fazer esse quiz. E tem esse aqui, who teaches at school? A teacher teaches at school. Ou eu posso fazer uma coisa mais aberta, se eu tenho alunos que estão um pouquinho mais avançados, eu quero ver se eles lembram dos verbos, por exemplo. What does a teacher do? A teacher teaches. A teacher corrects homework. A teacher plans classes. Aí vai depender do nível dos seus alunos, certo? Então tem dois tipos de quiz para você fazer. Então dá para ensinar verbo to be. Is he a firefighter? Yes, he is. Aí tem cartas com mulheres. Is she a ballet dancer? Yes, she is. Is he a chef? Dessa maneira ele consegue aprender também os pronomes he e she, certo? Dá para ensinar os pronomes, dá para ensinar o verbo to be, dá para ensinar o presente simples, what does he do, where does he work. E daí, já que eu tô com essa carta aqui, eu posso criar toda uma história. What does he do? He is a chef. Where does he work? He works at a restaurant. What time does he start? I think he starts at 6 o'clock. What time does he finish? He finishes at midnight. E assim por diante. Então dá para você pegar uma carta e criar todo um diálogo. Ou dá até para fazer com o present perfect. Have you ever worked as a chef? De qualquer maneira, eu estou praticando o have you ever. Então acho que é isso, gente, que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Esses 3 jogos. Então, os jogos do mês de março são profissões, quebra-cabeça dos animais e parts of the body. Esses 3 jogos estão num kit lá no nosso site com 25% de desconto. Então, todo mês nós selecionamos 3 jogos e colocamos 25% de desconto. São selecionados jogos de maneira que no final de 12 meses você tenha os 40 jogos. Ou se a gente lançar mais algum no meio do ano, para que vocês tenham os 40 e tantos jogos que a Play to Learn tem. Alguns meses tem 3, outros meses tem 4. Então é uma promoção que a gente faz para que porque os professores gostam muito do nosso material e muitos querem ter a coleção completa. E se você quiser comprar a coleção completa de uma vez, tá lá no site também. Eu acredito que daí a gente conseguiu dar um desconto maior, aí fica um valor maior, né, que são 40 jogos, mas a gente conseguiu dar acho que 33% de desconto. Então tem um desconto legal também. Certo? Então eu vou parando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. Essa promoção começou em janeiro, então já teve os jogos de janeiro, já teve os jogos de fevereiro e agora os jogos de março. Então todo mês a gente faz essa promoção até dezembro desse ano aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô sempre à disposição. Obrigada, gente. Boa noite.